Se você é fã de desenhos animados, você vai concordar comigo. Sem os vilões, a maioria desses desenhos não teriam a mínima graça. Afinal de contas, os protagonistas precisam lutar contra alguém, porque a ideia da batalha entre o bem e o mal nos desenhos animados é algo muito atrativo para o público e que deixa todo mundo delirante na frente das telinhas. Se você é uma pessoa com mais de 20 anos, com certeza você conhece esses vilões que nós vamos apresentar na lista de hoje. Os vilões mais diabólicos dos desenhos animados dentro de uma perspectiva cristã. E o primeiro da nossa lista é Esqueleto, o principal vilão do desenho He-Man, que foi produzido na década de 80. Esqueleto é o mestre do mal de Eternia, obcecado pelo poder. Tenta de todas as formas dominar o castelo de Grayskull, que representa o poder do bem em Eternia. O vilão Esqueleto é uma estranha combinação de cara de caveira e de um corpo físico. Tem sua base na Montanha da Serpente, que é uma montanha com uma cachoeira e uma enorme serpente esculpida em toda a sua volta. De lá, comanda diversas criaturas do mal para tentar dominar o resto do planeta. Aqui no Brasil, o esqueleto é muito associado à entidade Exu Caveira, que para os cristãos na verdade é um demônio. E muitas pessoas possuem medo quando se fala esse nome, né? Então muitos cristãos aqui no Brasil associaram a imagem do Exu Caveira ao esqueleto do He-Man. Dentro de outras mitologias fora do cristianismo e também fora do Brasil, existem diversas entidades que se assemelham muito com esse personagem. Confira. Uma coisa que pouca gente sabe é o verdadeiro nome do esqueleto. Outra coisa que muita gente que acompanhou o desenho também não sabe é que nem sempre ele teve esse formato de caveira. Apesar de ter nascido com a pele azul, ele era uma pessoa comum, entre aspas, tirando a tonalidade da pele. Anteriormente, Esqueleto era conhecido como Keldor. Ele foi apresentado como irmão perdido do rei Randor, que é pai do He-Man. Só por essas primeiras informações já é possível perceber que o Esqueleto, além de inimigo, é um parente próximo do He-Man. Sendo mais preciso, ele é tio do herói do desenho. Nas histórias clássicas de mestres do universo, Keldor, ainda não identificado como Esqueleto, foi apenas mencionado como sendo o irmão perdido de Randor, que ao almejar o domínio das magias antigas, ficou perdido em uma dimensão além do tempo. Entretanto, na animação de 2002, foi finalmente explicado como Keldor se tornou Esqueleto. Ele teve o rosto desfigurado por uma substância corrosiva em uma disputa com seu irmão e rival Randor. É claro que qualquer substância corrosiva poderia matar uma pessoa, mas existem as especulações de que pelo fato dele já trabalhar com a feitiçaria e com a magia negra, os demônios a quem ele servia se apossaram dele e ele se tornou um demônio vivo atuando em Eternia e trazendo o mal à tona. Aqui no Brasil, muitas pessoas ficaram horrorizadas com a figura do esqueleto porque ele se parece com diversas entidades que, na visão cristã, são diabólicas. Como, por exemplo, aqui no Brasil é muito popularizado Exu Caveira, ou então a Falange dos Caveiras, que dentro da crença umbandista e quimbandista são entidades que estão aí para ajudar os seres humanos a evoluir, mas que em outras vertentes são vistos como espíritos perturbadores. Para os cristãos, não passam de demônios. Sem falar também que o anjo da morte, ou a morte propriamente dita, se apresenta dentro da mitologia como alguém que tem um rosto de caveira. Em muitas outras culturas e crenças fora do Brasil, a caveira também simboliza diversas entidades, mas isso vai ficar para um outro vídeo. Outra coisa que intriga é que ele mora na Montanha da Serpente, e dentro do cristianismo, a Montanha da Serpente simboliza a casa do diabo, porque na Bíblia o diabo é chamado como a antiga serpente. E para quem entende um pouco de mensagens subliminares, ocultismo e etc., ao observar o desenho He-Man encontra diversas mensagens subliminares, mas isso também é tema para um outro vídeo. E o próximo vilão da nossa lista é Ele, aquele que o nome não pode ser citado, do desenho As Meninas Superpoderosas, que foi produzido pela Hanna-Barbera em 1995. Esse vilão das Meninas Superpoderosas, ele ao mesmo tempo é muito engraçado e ao mesmo tempo muito diabólico. Por que diabólico? Observe as suas características e observe o caráter deste personagem.
Se quando criança você assistia às Meninas Superpoderosas, com certeza agora depois de adulto você consegue fazer uma análise bem crítica acerca deste vilão. E não precisa ser um religioso ou ser cristão para poder fazer uma analogia do perigo subliminar que existe por trás desse personagem. Vamos entender mais sobre ele. Ele é um dos vilões na trama e seu objetivo consiste simplesmente em acabar com as meninas superpoderosas. Em um dos episódios, ele ressuscita os meninos desordeiros que são considerados um dos principais rivais das meninas. Sua aparência consiste em um sujeito de pele vermelha com garras e orelhas pontudas. Ele usa saia de balé e maquiagem e sua aparência, sim, lembra o próprio diabo. Apesar de ser do gênero masculino, ele possui a voz ambiguamente androgênea, ou seja, uma voz mais aguda e outras vezes, em alguns momentos, quando ele quer ser bem mal, bastante grave. Ai, meu doce patinho, será que eu sou a única pessoa que odeia essas garotinhas horrorosas e danadinhas? Além de possuir um jeito afeminado no seu comportamento. Na época, o personagem ficou polemizado de forma que muitos críticos questionaram o criador do desenho, o que ele quis mostrar com esse personagem. Durante um dos episódios, por exemplo, ele demonstra um certo afeto por outro vilão, o Fuse Confusão, que também causa dúvidas sobre a sua orientação sexual. Com isso, surgiu alguns boatos de que os dois teriam um caso, porém nada foi confirmado pelo criador do desenho infantil. Apesar de ele ser um dos principais vilões, o desenho poderia ser cancelado de imediato, pois uma sociedade religiosa e conservadora não toleraria um personagem que poderia ser homossexual e ainda que se parecia com o diabo. Contudo, ele acabou influenciando os fãs da série animada, principalmente os fãs da comunidade LGBT. O que mais intriga de fato nesse personagem é a mensagem subliminar que ele está passando. Ele é praticamente igual à figura do diabo que o cristianismo vem apresentando. E o interessante é que no desenho é bastante enfatizado que o nome dele jamais deve ser citado. E a coisa mais assustadora ainda é que ele é inimigo de 3 crianças. Será que isso representa a luta do diabo que traz ideologias terríveis para o público infantil? Fica aí para vocês pensarem. E o próximo vilão diabólico da nossa lista é o Vingador, do desenho Caverna do Dragão. Não há o que se negar, Caverna do Dragão é um dos clássicos dos desenhos animados, principalmente aqui no Brasil. Pegou várias gerações, pessoas que nasceram nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90 e, por incrível que pareça, pessoas que nasceram agora na década de 2000 acompanharam o desenho Caverna do Dragão. Se você quer entender um desfecho alternativo de Caverna do Dragão, lá nos primórdios do canal, eu fiz um vídeo chamado Hades Revelation, que é uma suposta creepypasta de um suposto final obscuro para a Caverna do Dragão. Vou deixar no card aqui em cima ou o link aí abaixo na descrição. Mas agora vamos entender mais sobre o vilão de Caverna do Dragão, o Vingador. O Vingador é o grande vilão do desenho Caverna do Dragão. Segundo o roteiro, ele é um feiticeiro muito poderoso e domina o reino com sua maldade. Ele deseja capturar as armas do poder que foram dadas aos jovens pelo Mestre dos Magos para aumentar a sua magia e então conseguir derrotar a sua grande inimiga, a deusa dragão Tiamat. Peraí, Tchulu, mas Tiamat é um dragão homem. Não, na dublagem original, Tiamat é interpretado por uma mulher e não por um homem, como foi aqui no Brasil. Por que fizeram essa mudança, realmente eu não sei explicar. O Vingador mantém vários povoados do reino escravizados. Estes o servem por medo e dominação. Também possui uma irmã feiticeira chamada Karina e um fiel servo espião chamado o Demônio das Sombras. O Vingador é um personagem muito sinistro. Em sua aparência física, ele é uma mistura de morcego, Conde Drácula e do próprio diabo. Muitas pessoas acreditam que o vilão Vingador traz uma mensagem subliminar terrível de satanismo. No enredo original do desenho, deixa-se subentendido que o Vingador é filho do Mestre dos Magos e que com ele aprendeu todas as artes mágicas e tudo aquilo que ele precisava saber para ser um grande feiticeiro. Mas, segundo a história, ele deixou aquilo subir para a cabeça
e se tornou um problema para o Mestre dos Magos, que o amaldiçoou e o expulsou ali do seu rol de amizades e de convívio familiar. Assim, ele perdeu a sua aparência humana e se tornou uma figura demoníaca, prometendo se vingar do seu próprio pai por ter o expulsado do seu reino. E assim ele deixou de ser filho e discípulo do Mestre dos Magos para se tornar o Vingador, aquele que prometeu vingança e revanche. Isso te faz lembrar alguma história? Pois é, lembra muito a história de Deus e o próprio diabo, que era antigamente um anjo de luz chamado Lúcifer, e que deixou o poder e a beleza subir para a cabeça e quis tomar o lugar do seu próprio pai no céu, e assim foi expulso de lá, prometendo vingança contra Deus e seus filhos. Caverna do Dragão foi exibido durante anos na televisão, mas nunca teve um final, e muitas pessoas começaram a se questionar em torno disso. A partir daí surgiram diversas creepypastas e histórias de possíveis finais, e também algumas teorias conspiratórias acerca do desenho. A mais popular na internet diz que os jovens, quando estavam no carrinho da montanha-russa, eles não foram para outra dimensão. Na verdade, o carrinho caiu e todos eles morreram. E essa teoria diz que Mestre dos Magos e um Vingador, na verdade, é o mesmo demônio que está ali apenas para brincar com os sentimentos deles. Independente das teorias, quando a gente observa o Vingador, você percebe que ele é rodeado por criaturas terríveis que realmente têm a aparência de demônios. A mais terrível é o Demônio das Sombras, tanto é que ele tem esse nome demônio mesmo. Isso é no mínimo perturbador. E o próximo da nossa lista, eu tenho certeza que vocês adoram ele. O Coringa, um dos principais vilões do Batman, só ganhou mesmo uma grande notoriedade depois da interpretação do ator Heath Ledger, que veio a falecer em 2008. E depois disso surgiram diversas teorias bizarras acerca do Coringa. Mas antes mesmo disso, algumas pessoas, principalmente pastores evangélicos que conheciam o personagem e conheciam toda a trama do Batman, já alegavam sobre essa personalidade diabólica do Coringa. E depois da morte do ator em 2008, a principal teoria é de que o Coringa seria uma entidade que possui os atores. E dentro dos quadrinhos, o Coringa, na verdade, se trata de um demônio reencarnado na visão de algumas pessoas, pelo tipo de comportamento que ele tem, totalmente desumano. Vamos conferir mais detalhes sobre o Coringa. Coringa é um dos maiores vilões da DC Comics, em nível de popularidade, sendo conhecido como o principal vilão de Gotham City. De um simples ladrão de joalherias, o personagem se tornou um dos principais mestres do crime. Sua aparência geralmente varia para se encaixar como a forma como a sua origem é contada. Geralmente é descrito como um homem que tem uma pele branca, boca vermelha e cabelo verde, com um grande sorriso no rosto e vestindo sempre um paletó roxo. Em algumas versões, como o Cavaleiro das Trevas, a que fez mais sucesso, em outras ocasiões, sua pele branca nada mais é do que maquiagem normal e seu cabelo verde é tinta, mas sua boca enorme é consequência de cortes no rosto, formando aquelas cicatrizes horrorosas. Depois da brilhante atuação de Heath Ledger em O Cavaleiro das Trevas, o Coringa praticamente tomou a cena de toda a atmosfera Batman. Na verdade, depois do Coringa, o Batman praticamente não aparece mais. Na minha concepção, o Batman é um herói tão idiota, tão bobo, que até o Coringa, seu maior vilão, é mais interessante do que ele. Agora, falando sobre o lado sinistro do Coringa, ele é um personagem totalmente louco, psicopata e bastante cruel e perverso. Existem diversas teorias aqui na internet dizendo que existe uma certa maldição em torno do Coringa, que na verdade esse personagem trata-se de uma entidade que possui os seus atores quando eles vão atuar no cinema. Nós fizemos um vídeo obscuro falando sobre esse assunto. O nome do vídeo é Coringa é uma entidade? Vou deixar o link aí na descrição para que vocês possam apreciar. Mas a verdade é a seguinte: independente se o Coringa é uma entidade ou não, ele é um dos vilões mais diabólicos que existem nos desenhos animados. E agora, meus amigos, eu deixei o melhor para o final. Com certeza, quem foi criança nos anos 80 e 90 morria de medo de Mun-Ra, o principal vilão do desenho Thundercats. É claro que esse vilão veio para o primeiro lugar porque não somente eu, mas muitas pessoas que foram crianças na década de 80 e na década de 90 morriam de medo com essa cena do Mun-Ra. Antigos espíritos do mal, transforme esta forma decadente em Mun-Ra.
Eu tenho duas opiniões sobre o principal vilão dos Thundercats, o Mun-Ra. Uma profissional, porque eu sou jornalista e também produtor de conteúdo, e também a outra opinião que eu tenho é espiritual. O Mun-Ra foi uma grande sacada dos criadores dos Thundercats. Um vilão maravilhoso, muito bem criado. Se o intuito dele era assustar quem assistia, eles conseguiram. Mun-Ra tem uma grande personalidade, ele consegue se destacar de uma maneira muito peculiar no desenho. Inclusive nos episódios dos Thundercats que ele não aparece, cá pra nós, ele faz falta. Agora, do ponto de vista espiritual, a mensagem que Mun-Ra traz é algo sinistro. Confere aí. Mun-Ra, o mal sempre vivo, é sem dúvidas o inimigo número 1 de Lion e dos outros Thundercats. Ao chegarem no terceiro mundo juntos com os Thundercats, os mutantes pousaram sua nave espacial em frente a uma gigantesca pirâmide negra. Ao adentrar na milenar construção, Escamoso, Chacal e Simiano se deparam com um ser horrendo de aparência extremamente envelhecida, com um corpo enfaixado, parecendo uma múmia, e vestindo um longo manto vermelho. Esta tenebrosa criatura se apresentou como Mun-Ra, o mal sempre vivo. Na realidade, Mun-Ra é uma espécie de feiticeiro egípcio com poderes místicos gigantescos e que estava vivo há mais de 1000 anos no terceiro mundo. Imediatamente, Mun-Ra faz uma aliança com os mutantes para juntos tentarem obter o Olho de Thundera e seu poder infinito. Para isso, a poderosa múmia milenar teria que destruir Lion e os outros Thundercats. Mun-Ra vive dentro de uma misteriosa pirâmide negra construída há milênios. Dentro desta fortaleza existe a sala central, onde se encontram o caldeirão mágico, as 4 estatuetas gigantes dos espíritos do mal e o importantíssimo sarcófago, local onde Mun-Ra dorme e mantém suas energias sempre renovadas. No caldeirão, Mun-Ra pode ver e projetar imagens de tudo o que desejar, e através desse caldeirão, ele pode manter contato com diversas forças das trevas. Vale mencionar que a Pirâmide Negra possui em seu interior muitas salas e corredores misteriosos, conhecidos apenas pelo feiticeiro Mun-Ra. Quando está dentro da sua Pirâmide Negra, Mun-Ra mantém uma forma envelhecida e desgastada pelos milhares de anos de vida que ele tem. Porém, ao invocar os espíritos do mal, a múmia envelhecida ganha músculos, altura e as faixas que recobrem seu corpo se partem, fazendo surgir um Mun-Ra forte e de poderes ilimitados. Quando se transforma, ele ganha o nome de Mun-Ra, o de vida eterna, podendo voar e assumir qualquer outra forma como disfarce. Mesmo que você não tenha sido criança nos anos 80 e 90, eu tenho certeza que você deve sentir um pouco de calafrio ao ver a transformação de Mun-Ra. Antigos espíritos do mal, transformem esta forma decadente em Mun-Ra, o divino eterno! Bom, não precisa ser nenhum perito em teorias da conspiração e mensagens subliminares para ver que Mun-Ra é no mínimo carregado de significados ocultistas e etc. O símbolo no peito dele, as pirâmides, as estatuetas e até mesmo a sua transformação é algo sinistro e bizarro. É muita simbologia ocultista dentro do desenho Thundercats. A gente não vai destrinchar muito aqui, mas, por exemplo, Mun-Ra foi inspirado em uma entidade egípcia terrível, na verdade, uma mistura de entidades e demônios. Outro ponto perturbador é claro que é a transformação dele. Qualquer pastor ou alguém que tem um ministério que trabalha com libertação e batalha espiritual, ou até mesmo algum ocultista de respeito, vai dizer que aquela transformação de Mun-Ra, na verdade, é uma invocação de espíritos maus, de daimons, demônios, ou como você quiser chamar. E a gente, quando era criança, brincava fazendo isso. E mal a gente sabia que poderia estar atraindo terríveis maldições para a nossa vida, para a nossa casa. Eu sei que muitos de vocês não gostam quando eu dou algumas opiniões aqui, mas não tem como ser imparcial. Eu não posso deixar de defender aquilo que eu acho correto. Para mim, Mun-Ra é carregado de terríveis mensagens subliminares, é carregado de coisas satânicas e diabólicas mesmo. Porém, apesar de tudo isso,
Mun-Ra é o meu vilão, entre aspas, favorito dos desenhos, porque foi aquele que me deu mais medo quando eu era criança. Se vocês quiserem que eu fale com mais detalhes sobre Mun-Ra, que eu faça uma biografia completa do lado obscuro do vilão Mun-Ra, deixem aí nos comentários que, quem sabe, se transforma em um vídeo muito bem produzido aqui pro canal. E aí, gostaram? Então deixa o like. Se vocês quiserem que eu faça a parte 2, deixa aí nos comentários. Lembrando que nós temos um encontro marcado aqui na Creche Obscura, segunda, quarta, sexta e domingo, às 9 horas da noite. Eu espero vocês. Você precisa conhecer o canal Terapia Vida Online. Tenha uma vida de sucesso e seja muito mais feliz.